E vou começar agora numa parte mais expositiva. Ser expositiva não quer dizer que vocês não intervenham especificamente, e eu provavelmente vou pedir alguma contribuição, especificamente destas 4 colegas, a Isabel, a Carolina, a Ruth e a Marta. Como é que vamos falar? Vocês têm aqui no meu ficheiro de planificação a apresentação, que é esta que está aqui e que eu vou passar a apresentar. É sobre, como o nome indica, sobre a evolução e a classificação. Eu acho que os programas todos, deixem-me desabafar, os programas todos, os livros de texto todos do estudo do meio, na parte que diz respeito à biologia, estão um caos, uma confusão gigantesca, por uma razão. Não falam de evolução e não usam a evolução para organizar as coisas. Okay? E ainda há dias, numa reunião da Ordem dos Biólogos, o próprio bastonário estava a dizer isso mesmo, que a Ordem já tem dito inúmeras vezes ao Ministério que os conteúdos de biologia e de tudo o que esteja relacionado com a biologia têm que ser revistos para incorporar os princípios da evolução, porque sem ela nada faz sentido. Okay? A biologia, e é isso que eu vou tentar nesta aula e na aula de ecologia e até na aula do corpo humano, eu vou tentar olhar para as coisas do ponto de vista da evolução para vos transmitir esta ideia de que a biologia é uma ciência histórica. Okay? As coisas na biologia só fazem sentido se nós virmos como é que elas foram acontecendo ao longo do tempo. Okay? E se nós tivermos a consciência de como é que as coisas foram evoluindo ao longo do tempo, nós percebemos muito melhor aquilo que existe hoje e a diversidade que vemos hoje. Okay? E é isso que eu vou tentar aqui fazer. Então, a primeira, e vou começar na questão da classificação dos seres vivos, sobretudo focando na questão dos animais, para começar por um ponto, que é a ideia de que quando nós olhamos para a diversidade dos seres vivos, okay, vemos que há muitas espécies, okay, imensas espécies, mas que há uma ordem nessa diversidade. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós olhamos para a natureza e vemos, podemos fazer grupos, ok? Ou seja, há borboletas. Ainda hoje estive a tirar fotografias a uma borboleta muito bonita que apareceu aqui no meu quintal. Há várias espécies de borboletas, mas são todas borboletas. A gente olha e diz, são borboletas. Há muitas espécies, mas pertencem a um grupo, são as borboletas. E andam por aqui passarinhos. Okay? Existem muitas espécies de passarinhos. Existem os pardais, existem os melros, existem as rolas, os tentilhões, os priolos, mas são tudo pássaros. Okay? Portanto, uma das características-chave dos seres vivos é que têm uma estrutura, é que estão agrupados, okay? Têm grupos. E mais, esses grupos estão dispostos de forma hierárquica, de acordo com uma hierarquia. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que há grupos pequeninos dentro de grupos maiores, dentro de grupos maiores ainda. Okay? Isto já foi reconhecido pelo Aristóteles, okay? E eu vou-vos dar um exemplo, eu quero fazer este exemplo agora com vocês. Por exemplo, temos aqui um desenho de um cão e um desenho de um lobo. Okay? Os cães e os lobos são espécies, são animais muito próximos. Inclusivamente os biólogos entendem que os cães e os lobos pertencem à mesma espécie, uma espécie chamada Canis lupus. Okay? Todos os nomes, todas as espécies têm um nome científico que é binomial, ou seja, tem 2 nomes. Canis lupus, que é o nome que junta o cão e junta o lobo. Okay? Ok, então a gente pega num cão, por exemplo, e pega num gato. Okay? Ora bem, há semelhanças entre os cães e os gatos, mas também há diferenças entre os cães e os gatos, certo? Os gatos pertencem aos felinos. Os gatos são felinos e os cães são caninos. Caninos. Certo? Exato, sim, são canídeos, talvez, o nome mais correto. Exatamente. Mas são parecidos, quer dizer, são animais que têm 4 patas e têm unhas e têm 2 olhos e orelhas, etc. Portanto, eles têm características em comum, mas são coisas diferentes. Por exemplo, um tigre, uma pantera tigris, o nome científico do tigre é pantera tigris. É também felino. Onde é que vocês o punham? Felino.
É um felino, por jaguar, exemplo. cheetah, leão, pumas. Bravo. Ok, a Sara hoje está com a corda toda. Exatamente. Ok. E aliás, eu fui buscar, falaste da chita, de leopardos, linces, etc. Portanto, todos esses animais, há um conjunto de animais que nós entendemos que são felinos. Okay? E, portanto, que apesar da diversidade grande, nós sabemos que aquilo é um grupo. Por exemplo, uma raposa, É dos canídeos. a gente põe-na nos canídeos, exatamente. Mas os cães mombaques e uma série de outros animais. Exatamente. Os coiotes, as raposas, os chacais, os cães, os lobos, etc. Portanto, isso faz tudo parte de um grupo. E, portanto, aquilo que eu estou a... E agora, se nós pegarmos, por exemplo, num lagarto. Répteis. Portanto, um lagarto não encaixa nem nos lobos, nem nos cães, nem nos cães, nem nos gatos. E, portanto, constitui um grupo à parte. Mas tem algumas semelhanças, certo? Isabel, por exemplo, há uma semelhança, ou algumas semelhanças entre este lagarto, os cães e os gatos. Os canídeos e os Tem quatro felinos. patas, Ok? Mais. olhos, boca, 2 olhos, uma boca, uma boca. uma cauda. Sim, uma cauda. Portanto, ok. Agora, há coisas que ele não tem. Por exemplo, Pelo. pelo. Sim, a pele é diferente. Como é que a pele do lagarto é coberta já agora? O que é que cobre a pele do lagarto? Não são pelos, É tipo um revestimento, são escamas. São sim. escamas, como a pele Mas dos mais grossas, são tipo peixes. umas cobras, sim. Sim, cobras, etc. Ok, bravo. Muito bem. Então, e é claro que um crocodilo, por exemplo, estará mais próximo do lagarto do que dos canídeos e dos felinos, certo? E um peixe, em que grupo destes é que a gente o encaixa? Ele tem escamas, certo? Vamos pô-lo junto com os crocodilos e com o lagarto. Não. O que é que ele não tem que os outros 3 grupos têm? Patas. Patas. Okay? Portanto, ele tem escamas, e as escamas que ele tem aproximam-no dos répteis, que já chamámos répteis, pronto, mas não tem patas, tem barbatanas. Okay? E então é um outro grupo ainda à parte. E agora, e um caracol? Dos moluscos. É uma coisa ainda completamente diferente destes. Diz? É da família dos moluscos, professor, e há os moluscos de terra, né? E há os de água de mar, acho que é assim. Depois aquilo lá, acho que há várias três. Exatamente, mas qual é... esta agora é difícil, não é uma coisa que se veja. Okay? Qual é uma diferença, uma coisa que todos os 4 grupos que eu mostrei antes têm e que os caracóis não têm? Não digam olhos porque os caracóis têm olhos, não digam boca porque os caracóis têm boca. Uma coisa que todos estes 4 grupos têm e que os caracóis não têm. E acho que é os meios de locomoção que são diferentes. Não, é uma coisa mais que não se vê, que é uma coluna vertebral. Okay? Os peixes, quando vocês já toda a gente comeu peixe, os peixes têm uma espinha, certo? A espinha ao longo do peixe é a coluna vertebral que os crocodilos têm, que os lagartos têm, que todos os gatos têm, todos os cães têm. Okay? Essa coluna vertebral é que faz com que todos estes grupos aqui sejam chamados os vertebrados. Okay? E tudo o que não for vertebrado é invertebrado, incluindo os moluscos. Okay? Pronto. Então, resumindo, o que nós vemos é que há um grupo nós chamamos dos canídeos, há um grupo que nós chamamos os felinos, mas que vemos que esses 2 grupos estão mais relacionados entre si do que qualquer um deles está relacionado com este grupo onde eu pus os crocodilos e os répteis. Ok? E que, por outro lado, répteis e crocodilos também são, perdão, lagartos e crocodilos também são coisas diferentes. Okay? E depois há os peixes. Ok? E este conjunto dos peixes, dos répteis, já agora, que nome é que nós chamaríamos a este conjunto dos cães e dos gatos?
animais de sangue quente, animais com Domésticos. pelo. Não, os chitas não são domésticos. Este grupo de animais, onde estão os cães, onde estão os gatos, onde eu podia pôr os ursos, Mamíferos. mamíferos. Ora bem, bravo. Okay? São Estes mesmo animais aqui predadores. são os mamíferos, exatamente. Têm uma característica comum, que é o facto de se alimentarem com leite quando são pequeninos, leite produzido pela mãe. Okay? É uma característica que mais nenhum dos outros tem. Os lagartos não têm, os peixes não têm, mas ninguém tem. Portanto, é que eles chamam mamíferos, porque mamam quando são pequeninos. Ok. Então, o Linneu, já apareceu o nome dele aí para trás. O Linneu foi um cientista do século XVIII que percebeu mas já há muito tempo que se tinha percebido esta hierarquia. O que o Linneu fez foi arranjar um sistema para classificar os seres vivos. Okay? E ele então disse, bom, os seres vivos estão classificados em grupos hierárquicos, grupos que são cada vez maiores. Ou seja, os animais distinguem-se em espécies. Okay? Portanto, por exemplo, aqui está o exemplo do urso. Ursos americanos pertencem a essa espécie. O Canis lupus pertence a uma outra espécie. O Félix, não sei o quê, pertence a uma outra espécie. Depois, dentro das várias espécies, estão agrupadas em géneros. Por exemplo, existe um género ursus, em que pertence, para além dos ursos americanos, pertence também o urso polar, pertence também o urso pardo, ok? E esses géneros, por sua vez, vários géneros, constituem uma família. E, portanto, a família do urso americano, do urso pardo, do urso polar, ao género, nesta família do ursidé, entra também o panda e entra também esta outra coisa aqui, que eu não sei o que é, mas há de ser um urso qualquer. Okay? E depois, as várias famílias são agrupadas numa coisa a que o Linneu chamou a ordem. Okay? E, por exemplo, neste caso, os ursos pertencem à ordem carnívora. E na ordem carnívora, além dos ursos, temos também os felinos e os canídeos. Okay? Portanto, cães, gatos, ursos e muitos outros fazem parte de uma ordem chamada carnívora. Okay? Várias ordens depois podem ser agrupadas numa classe. E a classe aqui é a classe mamália. Já falámos dela, a classe dos mamíferos. Okay? Tem os carnívoros, mas tem também muitos animais que são herbívoros. Não há nenhuma ordem chamada herbívora, mas há a ordem dos cavalos, de que temos aqui uma zebra, e até, por exemplo, os golfinhos são mamíferos, apesar de viverem na água. Okay? Mas o Linneu não parou aí e ainda criou mais duas categorias acima desta, que é a categoria do filo e a categoria do reino. Portanto, o que o Linneu fez foi propor um sistema de classificação que nós utilizamos até hoje. Okay? Portanto, todos os seres vivos têm um nome científico. Okay? O nome deste género, que já apareceu aqui atrás, deixem-me recuar rapidamente. Por exemplo, o nome científico da raposa é Vulpes vulpes. E quem lhe deu esse nome, vejam só, foi o Linneu. É evidente que o Linneu leva muito avanço, porque quando ele criou o seu sistema natural, ele inventou este sistema e, portanto, foi um tal dar nomes científicos às espécies. Okay? E, portanto, muitas das espécies têm ainda hoje, sobretudo as espécies mais comuns, têm ainda o nome que foi atribuído pelo Linneu. Pronto. Agora, ponto 1. Okay? Esta é a primeira coisa que eu quero que vocês retenham da aula de hoje. Os seres vivos têm uma organização hierárquica. É uma coisa que a gente vê, constata na natureza. Agora a questão é, porquê? E este é um princípio científico. Nós encontramos um padrão, vemos uma coisa que é sempre da mesma maneira, e isso leva-nos à pergunta, porquê que isto é assim e não é de outra maneira? Okay? E então, o Linneu era, portanto, vivendo no século XVII, era muito religioso. Okay? E, portanto, ele constatou esta regularidade na natureza, mas entendeu que isto era assim porque Deus tinha criado isto assim. Okay? E, portanto, que
esta regularidade na natureza, a propriedade, nós conseguimos encaixar os seres vivos em caixinhas e depois as várias caixinhas dentro de uma caixinha maior e essa caixinha maior dentro de uma caixinha ainda maior, era um reflexo da organização divina, ok? E que era de alguma forma uma mensagem de Deus para nós também sermos organizados e pormos as coisas sempre nos sítios. É evidente que já nesta altura nós estávamos a atravessar a fase do iluminismo e as pessoas já não estavam muito satisfeitas com a noção de que isto é assim porque Deus quer, ok? Ou porque Deus fez assim. Desculpem, portanto isto era outro slide aqui com a classificação. Portanto, cá temos a ordem Squamata, a ordem Crocodília, a classe Reptilia, o filo Vertebrata, o filo Molusca, etc. Ok, então, já nesta altura, dizia eu, as pessoas começavam a procurar explicações científicas para esta regularidade dos seres vivos. E a explicação que começou a aparecer antes do Darwin, que está aqui nesta imagem, era a da evolução. Okay? Assim como numa família nós temos os irmãos são mais parecidos uns com os outros do que são parecidos com os primos. E a razão para isso é que eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, enquanto que os primos são filhos dos irmãos do pai e da mãe. Okay? E, portanto, a ideia é que, da mesma forma como numa árvore genealógica nós temos um casal ancestral, os nossos bisavós, okay, que deram origem aos nossos avós e depois deram origem aos nossos pais e depois a nós. Okay? Assim também os seres vivos estão metidos dentro de caixinhas pequeninas, portanto, ou seja, a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe e os nossos irmãos. E depois os nossos tios e os nossos primos, e depois a nossa família mais alargada, para ir para trás. Assim também os seres vivos terão evoluído e as caixinhas que nós vemos hoje, aquela hierarquia, tem a ver com a evolução. Aquilo que o Darwin fez foi propor um mecanismo para esta evolução, que era um mecanismo da seleção natural. Então o que o Darwin disse foi que, a partir de um ancestral comum, evoluiu um grupo que veio dar origem aos moluscos. Okay? E que desse grupo saiu um outro ramo que foi dar origem aos vertebrados. Primeiro aos peixes, depois aos répteis e depois aos mamíferos. Okay? E, portanto, aquilo que nós sabemos hoje, aquilo que a ciência nos diz hoje, é de que os seres vivos estão todos unidos uns aos outros por uma cadeia de descendência. E que se nós recuarmos suficientemente para trás no tempo, vamos encontrar o antepassado comum entre nós e todos os outros seres vivos. Okay? Nós, por exemplo, estamos aqui. Está aqui uma baleia, mas representa todos os cordados, todos os animais que têm uma corda dorsal, que ainda é uma coisa mais primitiva do que a nossa coluna vertebral. Nós estamos aqui, se nós descermos a árvore genealógica, a nossa árvore genealógica dos animais, vamos ver que os animais mais próximos de nós, por estranho que possa parecer, são os equinodermos. São os animais como as estrelas do mar, os ouriços, são, por alguma razão estranha, os nossos parentes mais próximos. E de uma árvore de animais que se dividiu e por um lado temos os moluscos, os artrópodes, caranguejos, lagostas, animais saborosos assim, os cavacos, mas também as baratas, de que ninguém gosta, as aranhas, que são tudo artrópodes, as minhocas, e portanto, e por aí fora, e se nós formos descendo na árvore, vamos encontrando animais cada vez mais simples, okay? Animais cada vez mais simples, portanto menos complexos. Por exemplo, quase na base desta hierarquia, nós encontramos as águas-vivas. Águas-vivas, as caravelas, são tudo animais muito simples e animais cujos antepassados estão muito distantes de nós, numa altura em que toda a vida era constituída por estes animaizinhos assim básicos e simples.
ok? E de modo que esta árvore que aqui está mostra, chamei esta árvore aqui atrás para vos dar uma noção do tempo que tudo isto demorou. Portanto, o nosso planeta, deixem-me olhar aqui para o lado esquerdo do diagrama, okay? O nosso planeta tem mais de 4.000 milhões de anos. É muito ano, é difícil de dizer, de imaginar sequer quanto é que isso é. Mas a evolução começou pouco depois de o planeta se formar, ok? E, portanto, há 4.000 milhões de anos, há mais de 4.000 milhões de anos, nós já encontramos evidências de vida na Terra. Okay? Agora, era uma vida muito simples, era uma vida de seres unicelulares, de bactérias. Okay? E durante quase toda a vida na Terra, portanto, há 4.000 milhões de anos atrás, a vida era constituída por bactérias. Há 3.000 milhões de anos atrás, a vida era toda constituída por bactérias. Há 2.000 milhões de anos atrás, portanto, mais de metade da história da Terra foi passada só com bactérias. Há 2.000 milhões de anos atrás, aparecem as primeiras células, ainda estamos a falar de organismos unicelulares, mas as primeiras células semelhantes às nossas, que já não são bactérias. Mas organismos multicelulares, como nós somos feitos por várias células, só aparecem a cá dos 1.000 milhões de anos. Portanto, durante 2/3 da vida na Terra, todos os seres vivos eram constituídos por apenas uma célula. Okay? E foi só há pouco menos de 1.000 milhões de anos atrás que começaram a aparecer seres pluricelulares, e então, a partir desse momento, a vida explodiu em formas multicelulares, que são aquelas que nós conhecemos hoje. E, portanto, nós temos aqui também, muito rapidamente, nós temos aqui este boneco que pretende mostrar um bocado dessa evolução. E, portanto, agora um bocadinho mais rápido. E, portanto, o que é que nós vemos? Vemos que, primeiro, o que é importante tirar daqui? Primeiro, a vida evoluiu no mar. Okay? Se vocês se recuassem 500 milhões de anos, se pegassem uma máquina do tempo e fossem 500 milhões de anos atrás, não viam nada em terra. A terra estava vazia. Okay? Era só pedras e areia, não havia vida nenhuma em terra. Toda a vida estava no mar. E há 500 milhões de anos atrás toda a vida estava no mar, há 400 milhões de anos atrás toda a vida estava no mar, e só daí para a frente é que começamos a ver organismos terrestres. Os primeiros foram os insetos, ok? E depois, enfim, os primeiros foram as plantas. Eu esqueço-me sempre que eu sou de zoologia, portanto a mim sai-me sempre a boca para os animais. Mas claro, primeiro foram as plantas a sair da água, e depois atrás das plantas, uma vez que já havia alimento em terra, começaram a sair os primeiros animais, os primeiros insetos na primeira vez. Né? Insetos, anuídeos, etc. Mas animais com coluna vertebral, os nossos antepassados, que eram os peixes, continuaram na água durante mais 100 milhões de anos. E só há 300 milhões de anos para cá é que os primeiros animais vertebrados saíram da água e começaram a colonizar o planeta. Esses animais, se nós olhássemos para eles, chamar-lhes-íamos répteis. Okay? E os répteis, assim, com traços muito grossos, os répteis dominaram o planeta durante muitos anos, okay? até ao final até ao final aqui do Cretácico, há 65 milhões de anos atrás, quando há uma célebre asteroide, um cometa, qualquer coisa que colidiu com o planeta e que extinguiu os dinossauros. E essa grande extinção, a última grande extinção, deu origem a que o planeta depois passasse a ser colonizado não por répteis, mas por mamíferos. Okay? Pronto, isto só tem mais 2 slides. Portanto, este fenómeno da evolução mostra como todos os seres vivos estão ligados e explica porque é que eles estão ligados desta maneira, ou seja, grupos pequeninos dentro de grupos maiores, dentro de grupos maiores, dentro de grupos maiores. É possível que vocês tenham ouvido falar de que dos reinos, da classificação em reinos. E nos nossos livros de texto, e provavelmente nos livros com que vocês se vão deparar
quando forem dar as aulas de estudo do meio, por exemplo, são capazes de ver a ideia de que os seres vivos se organizam em 5 reinos, ok? No entanto, as coisas não são bem assim. E, por exemplo, aquilo que vocês têm aqui assim, é uma classificação de 8 reinos. Okay? Os biólogos são gente muito complicada e andam sempre a discutir estas coisas. Mas há determinadas classificações que já estão bem estabelecidas. E, de facto, os animais constituem, de facto, um reino. Okay? As plantas, mas as plantas verdes, constituem outro reino. Okay? Portanto, está aqui o reino Plantae ou Viridae Plantae, que são os reinos das plantas verdes. São tudo o que sejam plantas com flores, tudo o que sejam as coníferas, que são as araucárias, os pinheiros, etc. Até os musgos, os fetos, as algas verdes, tudo isso pertence ao reino das plantas verdes. Okay? Depois há um outro reino, que são o reino dos fungos. Okay? Os cogumelos, que a gente come e põe no bife com cogumelos, os cogumelos pertencem a um outro reino, não são nem animais, nem plantas. Aqui para baixo há pelo menos 3 outros reinos que vale a pena mencionar. Um deles é o reino dos protistas, que são animais unicelulares. Okay? Desculpem, não são animais unicelulares, são seres vivos unicelulares, mas que não são bactérias. E aquilo que nós chamamos de bactérias, de facto, está distribuído em 2 outros reinos, que são as bactérias a sério, as bactérias verdadeiras, e uma coisa chamada as arqueobactérias. Quando vocês forem, da próxima vez que forem às Furnas, olhem para as nascentes de água quente que lá têm e vão ver que se olharem com atenção, vão ver assim, desculpem a palavra, vão ver assim uma nhanha preta, branca, uns filamentos, umas coisas um bocado nojentas que estão na água, naquela água quentíssima que sai das fumarolas. Isso que vocês estão a ver são bactérias, são arqueobactérias. Pensem este grupo aqui assim. São bactérias muito primitivas e que vivem ainda hoje em ambientes extremos. Vivem em zonas muito quentes, em águas muito quentes, em águas muito ácidas, em zonas sem oxigênio. São um grupo de bactérias, de arqueobactérias, e que são diferentes das bactérias gram-positivas, gram-negativas, que são aquelas bactérias que nos dão as doenças, por exemplo. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria. Portanto, dizia eu que, e portanto tenho aqui um outro slide, depois vocês se quiserem podem descarregar esta apresentação. Este slide pretende mostrar, devia ter vindo para aqui, pretende mostrar essa diversidade. Okay? Cá temos os animais, as plantas, os fungos, os protozoários, depois as bactérias e as arqueobactérias, também há que lhes chamam arqueias. Okay. Agora, deixem-me acabar um bocadinho mais acima nesta árvore da vida. Okay? Esta árvore da vida tem estes fios todos, mas já agora é importante até porque estão mais próximos de nós e temos mais familiaridade. Temos e os vossos estudantes, os vossos alunos, vão ter mais familiaridade com animais do que com plantas. Okay? E, portanto, deixem-me pôr aqui este último slide para também vos dar uma indicação de como a evolução é importante para nós percebermos a diversidade dos seres vivos. Okay? Classicamente, e eu ainda há bocadinho a Sara ia nessa direção, classicamente nós dizemos que os vertebrados, por exemplo, são agrupados em 5 classes. Os anfíbios, os répteis, os mamíferos, as aves e os peixes. Classicamente é assim. Essa classificação está errada, não serve de nada. Okay? Isto que está aqui é a árvore evolutiva dos vertebrados. Aqui já só estou a falar dos peixes vertebrados, daqueles, afinal, quase todos aqueles que eu mostrei ainda há bocadinho. E, portanto, o que é que nós vemos? Vemos que a característica básica dos vertebrados é terem vértebras. Okay? Vocês toquem nas vossas costas e sentem as vértebras. Todos estes animais que estão aqui neste diagrama são animais vertebrados. Okay? Os primeiros desses animais, que ainda hoje existem, as lampreias,
são animais que não são peixes. Aqui aparece o nome, desculpem estar em inglês, mas eu não encontrei isto em português, não tive tempo de estar aqui a traduzir, mas isto que está aqui chama as lampreias peixes sem mandíbulas, jawless fish. E, portanto, há aqui uma evolução importante nos vertebrados, que é a invenção da mandíbula. Okay? Eu estou aqui a falar este tempo todo e a minha boca está a abrir para cima e para baixo, e isso tem a ver com o facto de eu ter uma mandíbula. Okay? Os primeiros vertebrados não tinham mandíbulas. Essa foi uma primeira invenção. A segunda invenção, que vocês têm aqui assim, foi um esqueleto ósseo. Okay? E, portanto, e ainda hoje nós temos uma distinção entre peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Okay? Os tubarões são peixes cartilaginosos. Se vocês da próxima vez comerem um bife de tubarão, reparem que que eles não têm espinhas e que a coluna vertebral é cartilaginosa, não é calcária como uma abrótia ou um bacalhau. A evolução seguinte foi a evolução das quatro patas. Ainda há bocadinho alguém disse que aquilo que unia separava os peixes dos outros animais, dos outros vertebrados, eram as patas. E de facto as quatro patas são as que caracterizam estes animais. E porquê? Não queria alargar muito mais. Locomoção. Locomoção, porque estes animais saíram da água. Okay? O que acontece aqui onde eu estou a passar o cursor? O que acontece aqui, e deixa-me ver... Ok, está aqui um ponteiro, só hoje é que descobri isto. Okay? O que acontece aqui, nesta fase da evolução da vida na Terra, é que os animais saem da água. Okay? E, portanto, para os animais poderem sair da água, precisavam de patas para andar na água. E então, daqui para cima, todos os animais têm patas. Há um primeiro grupo de animais que são os anfíbios, okay? As rãs, os sapos, mas também as salamandras. Esses animais chamam-se anfíbios porque eles não desenvolveram uma coisa que só apareceu mais tarde na evolução, que foi um ovo com casca. Este ovo amniótico que está aqui é um nome complicado para dizer que era um ovo terrestre. Os sapos, as rãs, por mais que gostem de andar em terra, para se reproduzirem, eles têm que vir à água pôr os ovos. Okay? Eles já têm patas e, portanto, podem andar na terra, mas ainda têm ovos como os dos peixes, ovos que têm que estar dentro d'água. E de modo que há um outro grupo aqui, que é o grupo dos animais que têm um ovo com casca, que se tornaram absolutamente terrestres. Okay? E deixaram de depender da água. E aí então nós temos o grupo, por um lado o grupo dos mamíferos, desenvolveram uma característica especial, várias, já falámos do beberem leite das mães quando são pequeninos, terem o corpo coberto com pelos. Esses animais que estão aqui são os mamíferos. Okay? E depois fica um grupo de outros animais, onde nós temos as tartarugas, que nós costumamos chamar répteis, mas réptil não é um bom nome. Porquê? Porque nós temos aqui as aves. Ok, deixa-me tirar esta coisa daqui. Nós temos aqui assim as aves, e as aves não costumamos chamar-lhes répteis. E, portanto, o que nós temos de facto são estes grupos de animais, as tartarugas, okay? Os lagartos e as cobras, os crocodilos e as aves. Okay? Portanto, se nós quisermos, em vez daquela classificação simples das 5 classes de vertebrados, o que nós temos de facto são... isto é demasiado complicado, vou ficar aqui. O que nós temos de facto são 3 tipos de peixes, se vocês quiserem, okay? Peixes sem mandíbulas, peixes cartilagíneos e peixes ósseos. E depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 categorias de animais terrestres, vertebrados, que são os anfíbios, os mamíferos, as tartarugas. Se quisermos, podemos juntar os lagartos e as cobras, okay? Mas se juntarmos os lagartos e as cobras, se calhar devíamos juntar também os crocodilos e as aves, que eles são muito próximos. O melhor é deixá-los sossegadinhos e então dizer que estes são os principais grupos. Okay? Pronto, vou-me calar. Vou-me calar e
e vou parar a gravação. E estamos aqui, se quiserem, 2 ou 3 minutos para fazerem alguma pergunta sobre esta parte da matéria, sobre isto que eu acabei de dizer. Mas já estudos com os crocodilos são os mais pré-históricos. Não sei se isso... É assim, nós não temos animais pré-históricos, ou seja, todos os animais que estão hoje aqui, portanto nasceram e portanto são todos animais modernos. Sim. O que acontece é que os crocodilos, existem crocodilos já há muito tempo, okay? Já existem como as tartarugas, ou seja, se nós recuarmos muito no tempo, não vamos encontrar mamíferos, mas já vamos encontrar tartarugas e já vamos encontrar crocodilos. Sim, portanto, nesse sentido, costuma-se dizer que os crocodilos são animais primitivos, assim como as próprias tartarugas também são animais primitivos. Okay? Mas, portanto, às vezes há essa referência. Mas, por exemplo, se nós quisermos, animais primitivos são as lampreias, por exemplo, podemos olhar aqui para este lado. As lampreias, os tubarões, são animais que já existem no planeta muito antes de haver crocodilos e muito antes de haver tartarugas. Ok. Então, vou interromper isto agora aqui. Eu vou fazer, portanto, vocês têm esta apresentação. Eu vou fazer um pequeno resumozinho disto e depois, eventualmente, se houver alguma questão em relação a isso, nós podemos voltar a esse assunto. Agora, o que eu gostava era de que nós fôssemos, neste resto do tempo, que já são meia horita, vocês fossem aproveitar para trabalhar mais um bocadinho nas narrativas. Deixem-me só... Não, perdão, trabalhar um bocadinho na planificação. Deixem-me só dar-vos uma nota. Eu tenho aqui eu fui àquele fecheiro que nós fizemos na aula passada, que vocês devem estar a ver agora aqui neste momento, ok? Vocês na aula passada começaram a fazer este fecheiro, depois os vossos colegas fizeram comentários ao vosso trabalho e eu acrescentei alguns comentários também, ok? Basicamente, o que acontece é o seguinte: em alguns trabalhos não há uma referência a como é que vão abordar os 4 eixos que eu sugeri. Ou seja, a vossa planificação tem que ter uma componente de investigação, okay? Tem que ter uma componente de responsabilidade, portanto, de alguma forma chamar a atenção para a responsabilidade perante a sociedade, perante a natureza, perante o ambiente. A investigação, a responsabilidade, e depois aqueles 2 temas transversais, que eram a açorianidade e o desenvolvimento sustentável. Portanto, algumas destas planificações não têm isso. Portanto, as ideias, os conteúdos estão muito bem, quer dizer, não tem nada a ver com os conteúdos. Mas o que eu fiz foi, portanto, eu agora a cada um destas narrativas, eu acrescentei também o meu comentáriozinho. Okay? Em alguns casos, eu digo isso mesmo, atenção, que vocês precisam de, por exemplo, o grupo do painho. Okay? Vocês têm aqui uma narrativa sobre a extinção dos seres vivos, perfeito, mas não explicam, pelo menos eu não vi, como é que vocês iam integrar aqui as questões da responsabilidade e da açorianidade, do desenvolvimento sustentável, etc. Portanto, esta questão aplica só a alguns dos grupos. Uma questão que se aplica a todos os grupos é em relação ao desenvolvimento sustentável. Okay? Em relação ao desenvolvimento sustentável, alguns falaram de um desenvolvimento sustentável, outros não, mas mesmo aqueles que falaram de uma forma um pouco vaga. Okay? E o que eu sugeria lá em cima, e volto a reforçar agora, é que vocês liguem a vossa planificação especificamente aos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, só aqui no primeiro,
este primeiro grupo da azurina, querem falar sobre a saúde e sobre o sistema digestivo, pegando na alimentação. Okay? O que eu sugiro é que vocês vão aqui aos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e vejam em qual destes objetivos é que vocês podem situar a vossa planificação. E uma planificação sobre alimentação, quanto a mim, claramente deve estar focada no objetivo 2, que é de erradicar a fome. Okay? E, portanto, a ideia é, numa planificação que fala sobre o tubo digestivo, sobre o sistema digestivo, vocês vão falar da alimentação, ligam à açorianidade, pedindo aos alunos que tragam receitas ou que tragam, portanto, que tragam receitas ou que tragam pelo menos nomes de comidas tradicionais dos Açores, inhame com linguiça e coisas assim do género, mas que liguem também ao desenvolvimento sustentável e a esta questão de erradicar a fome e da noção de que há pessoas, há uma quantidade imensa, uma proporção imensa da população mundial que tem fome. E que se calhar vocês vão parar nas vossas aulas alunos com fome. Okay? E portanto, de repente, o desenvolvimento sustentável entra-vos pela porta adentro, pela sala de aula adentro, em alunos que têm fome. E portanto, este foi só um exemplo que eu dei. Vocês agora trabalhem um bocadinho nisto. Agora já não vão trabalhar aqui neste documento, vocês vão trabalhar onde vos der jeito. Eu sugiro que criem um documento partilhado na net, onde possam trabalhar todos os elementos do grupo e que depois possam partilhá-los connosco. Eu vou criar agora no Moodle um sítio para nós pormos isto. Okay? E vocês vão pôr lá, ou carregam para lá o vosso documento, ou se for um documento partilhado, vocês podem pôr só o link do documento. Mas, então, gostava que revessem isto, ok? E que pelo menos hoje que acabassem, se assegurassem de que naquela introdução têm não só uma descrição do conteúdo, com o link, com a referência aos programas, às metas curriculares, às aprendizagens essenciais, mas também como é que aqueles conteúdos vão ser trabalhados na investigação, na responsabilidade, na açorianidade e no desenvolvimento sustentável. Okay? E depois, então, sabendo que temos mais 2 aulas, vocês podem então estruturar isso em termos de atividades, de fichas e não sei quantos, mas comecem do macro para o micro e sabendo que não precisam de desenvolver ao pormenor todas essas fichas e todas essas coisas. Vocês podem simplesmente dizer, vamos ter esta aula, vamos seguir uma ficha que há de ser elaborada com estes conteúdos assim. Vocês sabem isto melhor do que eu, imagino. Há alguma questão em relação a isto? Eu vou fazer, já devia ter feito, enquanto vocês falam nisso, eu vou fazer as salas, e as salas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salas, e agora tenho que pôr as pessoas nas salas. Que sei quando é que eu tenho esses nomes. Já devia ter feito isso, peço desculpa, vai demorar um bocadinho. Tenho que ir aqui procurar onde é que estão os grupos. Agora onde é que eu pus os grupos? Se calhar tenho os grupos no Moodle, tenho os grupos no Moodle, dei-me um bocadinho. Grupos. Porreiro agora. Não tenho a... Já tenho o login, tenho que voltar a abrir outra vez. Ok, então no grupo da azurina eu vou passar este. No grupo da azurina tenho a Elsa, a Isabel e a Ruth. Ok, vou já lá pôr a Elsa, a Isabel e a Ruth. Ok. No outro grupo, sei lá, do Cedro do Mato, tenho a Rita, tenho as 2 Ritas e tenho a Raquel. Okay. Portanto, vou lá pôr as Ritas e a Raquel. O grupo R.
Depois, no grupo do Não Me Esqueças, vocês viram a fotografia, o desenho do Não Me Esqueças? É a florinha mais bonita dos Açores, quanto a mim. A Carolina e a Catarina. Temos a Nicole. Onde é que ela está? A Nicole, a Carolina e a Catarina. Está aqui, está. Depois, na outra sala do Napeus, tem a Brenda e a Mariana, que se calhar não estão cá. A Mariana está, mas a Brenda não está. Portanto, não vale a pena. Enfim, posso pôr a Mariana aqui. Depois, no painho, tem a Beatriz, a Sara e a Micaela, que é esta. A Beatriz, a Sara e a Micaela. Ok. E está quase. Está quase. Eu não podia ter feito isto antes, de qualquer forma. No Priolo temos a Manuela, a Cláudia e a Inês. Manuela, a Cláudia e a Inês. E no último grupo tem a Érica e a Marta Salvador, das que estão aqui. Tá? Ok, vou abrir as salas e vocês podem trabalhar. Se precisarem de alguma coisa, ponham no chat e eu vou lá falar com vocês. Até já.